Olá, galera do C++, tudo bem? Esse é o segundo vídeo sobre instruções if e dá continuidade ao conteúdo apresentado no vídeo anterior. Nesse vídeo, vamos abordar os seguintes assuntos: as principais armadilhas no uso de instruções if, utilizar um único sinal de igual em vez de um duplo sinal de igual, inserir um ponto e vírgula após a instrução if, esquecer as chaves. Também vamos ver a resolução de um exercício de conversão entre quilômetros e milhas, e a resolução de um exercício utilizando instruções if e funções. Então vamos começar pela primeira armadilha. Armadilha 1. Usar sinal de igual no lugar de duplo sinal de igual. Uma das armadilhas mais comuns para quem está aprendendo C++ é utilizar o operador de atribuição, o sinal de igual, quando na verdade o correto seria utilizar o operador de comparação, isto é, o duplo sinal de igual. Isso acontece porque na matemática o símbolo de igual representa uma igualdade. Em C++, porém, um único igual não compara valores. Ele atribui um valor a uma variável. Já a comparação da igualdade é feita com o duplo sinal de igual. Vamos ver um exemplo no Compiler Explorer. Então aqui no Compiler Explorer temos um programa que verifica se um usuário é ou não maior de idade. Observe que a variável idade, do tipo int, foi inicializada com o valor 16. Na expressão de controle da instrução if, temos o seguinte código: if, entre parênteses, idade com o valor 18 atribuído. O sinal de igual aqui indica a atribuição. Então, qual é o equívoco desse código? À primeira vista, pode parecer que o programa está verificando se a variável idade é igual a 18. Como ela foi inicializada com o valor 16, seria esperado que a expressão fosse avaliada como false e a mensagem "você é menor de idade" fosse exibida. Mas não é isso que acontece, né? A mensagem que está sendo exibida é "você é maior de idade". O motivo é que essa expressão não realiza uma comparação. Em vez disso, ela atribui o valor 18 à variável idade. Além disso, em C++, o resultado de uma atribuição é o próprio valor atribuído. Nesse caso, o resultado da expressão é 18. Como qualquer valor diferente de zero é convertido para true em uma expressão booleana, a condição do if será considerada verdadeira. Por isso, o programa exibirá a mensagem "você é maior de idade". Também, após a execução dessa instrução, a variável idade deixa de valer 16 e passa a valer 18. Para corrigir esse problema, basta substituir o operador de atribuição pelo operador de comparação. Então, idade, duplo sinal de igual, 18. Agora sim, a expressão realizará uma comparação. Como 16 é diferente de 18, a condição será avaliada como false, e o programa exibirá corretamente a mensagem "você é menor de idade", né? Como está já exibindo aqui na saída do programa. Então, para destacar essa armadilha, eu vou acrescentar o seguinte comentário ao código. Então, a armadilha: foi usado o sinal de atribuição em vez do sinal de igual, né? O duplo sinal de igual aqui. Então, esse é um dos erros mais comuns entre programadores iniciantes. E por isso, vale a pena ficar sempre atento à diferença entre atribuir um valor com um único sinal de igual e comparar dois valores com duplo sinal de igual. Então, eu vou escrever um comentário com essa dica. Então, dica: sempre que escrever uma condição, pergunte a si mesmo: quero alterar o valor da variável? Usa único sinal de igual. Quero comparar dois valores? Use duplo sinal de igual. Armadilha 2. Ponto e vírgula após a instrução if. Uma armadilha muito comum em C++ é colocar um ponto e vírgula logo após a expressão de controle da instrução if. Lembre-se de que em C++ o ponto e vírgula indica o fim de uma instrução. Portanto, quando escrevemos um ponto e vírgula imediatamente após a condição do if, estamos informando ao compilador que o corpo da instrução if é vazio. Vamos ver um exemplo no Compiler Explorer. Então aqui no Compiler Explorer temos um programa que verifica se um aluno foi aprovado ou não. Observe que a variável nota, do tipo int, foi inicializada com o valor 5. Na expressão de controle da instrução if, temos a condição nota maior ou igual a 6. Repare que ao executar o programa, a mensagem "você foi aprovado"
é exibida. Entretanto, esse não é o comportamento esperado. Como a nota é 5, a expressão nota maior ou igual a 6 deveria ser avaliada como false, e portanto essa mensagem não deveria aparecer. Mas por que isso acontece? O problema está no ponto e vírgula colocado logo após a condição da instrução if. Esse ponto e vírgula encerra a instrução if, fazendo com que ela tenha um corpo vazio. Assim, a instrução standardCout deixa de fazer parte do if e passa a ser executada sempre, independentemente do resultado da expressão de controle. Então vou adicionar o seguinte comentário para destacar isso. Armadilha, ponto e vírgula, extra. Então, o compilador interpreta esse código como se ele tivesse escrito dessa forma. O ponto e vírgula aqui indica que o corpo do if é vazio. Para corrigir o problema, basta remover o ponto e vírgula após a condição do if. Dessa maneira aqui. Assim, a instrução standardCout voltará a fazer parte do corpo da instrução if e será executada apenas quando a expressão de controle for avaliada como true. Então, como a expressão de controle é avaliada como false, nenhuma mensagem é exibida aqui na saída do programa, porque o valor da nota é 5 e não satisfaz aqui a condição da expressão de controle. Se eu mudar aqui a variável nota para o valor 6, por exemplo, a expressão de controle nota maior ou igual a 6 será avaliada como true, então a mensagem "você foi aprovado" vai ser exibida na saída do programa. E se eu realmente quiser um corpo do if vazio? Embora seja raro, às vezes um programador deseja que uma instrução if tenha um corpo vazio. Nesses casos, uma boa prática é colocar o ponto e vírgula em uma linha separada, dessa forma aqui. Mas, a maioria das vezes, pontos e vírgula logo após o if são um erro de programação. Armadilha 3. Esquecer as chaves. Quando o corpo de uma instrução if contém mais de uma instrução, todas elas devem ser agrupadas entre chaves. Um erro muito comum é esquecer as chaves e utilizar apenas a indentação para indicar quais instruções pertencem ao if. Entretanto, a indentação serve apenas para facilitar a leitura do código. O compilador não utiliza a indentação para determinar o corpo da instrução if. Vamos ver um exemplo no Compiler Explorer. Então, aqui no Compiler Explorer, temos um programa que verifica se um usuário é maior de idade. Observe que a variável idade do tipo int foi inicializada com o valor 18. Na instrução if, temos a seguinte expressão de controle: idade maior ou igual a 18. Como o valor da variável é 18, essa expressão é avaliada como true. Por esse motivo, ao executar o programa, é exibida a mensagem "você é maior de idade". Agora vamos acrescentar mais duas instruções standardCout ao corpo da instrução if. Então, standardCout você pode dirigir e você pode votar. Ao executar o programa, as três mensagens serão exibidas. Você é maior de idade, você pode dirigir, você pode votar. Até aqui, tudo parece correto. Mas observe um detalhe importante. Como não utilizamos chaves, apenas a primeira instrução faz parte do corpo if. Então, somente standardCout você é maior de idade faz parte do corpo do if. As duas instruções seguintes estão fora do if. Para comprovar isso, eu vou alterar o valor da variável idade para 17. A expressão de controle idade maior ou igual a 18 é avaliada como false. Seria esperado que nenhuma mensagem fosse exibida. Entretanto, observe o resultado da execução. Você pode dirigir, você pode votar. As duas mensagens continuam sendo exibidas porque elas não pertencem ao corpo da instrução if. Elas são executadas independentemente do resultado da expressão de controle. Como resolver esse problema? Sempre que o corpo do if possuir duas ou mais instruções, devemos agrupá-las entre chaves. Então o código passa a ficar assim. Então, foi adicionado as chaves aqui no corpo da instrução if. Agora, ao executar o programa com a idade 17, nenhuma mensagem será exibida, pois a expressão de controle é avaliada como false. Se eu alterar o valor da variável para 20 e executar novamente, as três mensagens serão exibidas. Você é maior de idade, você pode dirigir, você pode votar.
Isso acontece porque agora todas as instruções fazem parte do corpo do if e só serão executadas quando a condição for verdadeira. Então, embora as chaves sejam obrigatórias apenas quando o corpo do if contém duas ou mais instruções, muitos programadores preferem utilizá-las sempre, mesmo quando existe apenas uma instrução, conforme nós vimos no vídeo anterior. Essa boa prática torna o código mais seguro, facilita a manutenção e evita erros quando novas instruções são adicionadas ao corpo do if no futuro. É por esse motivo que diversos guias de estilo para C++ recomendam o uso consistente das chaves. Agora vamos resolver alguns exercícios para consolidar o conteúdo apresentado. Nesse exercício, desenvolveremos um programa que realiza a conversão de quilômetros para milhas e de milhas para quilômetros. Então o enunciado diz assim: escreva um programa que solicite ao usuário uma distância e sua unidade de medida. Utilize K para representar quilômetros, M para representar milhas. O programa deve realizar as seguintes conversões. Se a unidade informada for K, converta a distância para milhas. Se a unidade informada for M, converta a distância para quilômetros. Considere que uma milha é igual a 1,609 km. Caso o usuário informe uma unidade diferente de K ou M, exiba uma mensagem informando que a unidade é inválida. Vamos ver esse código funcionando no VS Code. Então aqui no VS Code já executei o código e ele faz a seguinte solicitação: informe a distância e a unidade, K para km ou M para milhas. Então vou colocar aqui, por exemplo, 2K. Então ele converte 2 km em milhas a aproximadamente 1,24 milhas, né? Vou rodar novamente. Agora vou colocar 2 M. Então ele coloca aqui o valor de quilômetros correspondente a 2 milhas, que seria a 3,2 quilômetros, né? Agora vou rodar novamente. Vou colocar aqui um número e, por exemplo, vamos supor que eu errei a digitação, coloquei a letra O. E aí ele vai indicar aqui, erro, unidade inválida. Então, antes de ver a minha versão do código, pause o vídeo e tenta fazer. Bom, então aqui no VS Code eu já tenho o cabeçalho do programa, escrito em um comentário de bloco, e o esqueleto da função main. Primeiramente, vou criar uma constante para armazenar a quantidade de quilômetros correspondente a uma milha. Como esse valor possui casas decimais, ele será do tipo double. Então, double km underscore por underscore milha e o valor 1.609 atribuído, né? Como esse valor nunca muda durante a execução do programa, o ideal é utilizar o const_expr, transformando-a em uma constante. Agora precisamos solicitar ao usuário a distância e sua unidade de medida. Para armazenar a distância, vou criar uma variável chamada distância do tipo double, já que esse valor pode assumir casas decimais. Então, double, distância, e o par de chaves aqui indica que a variável foi inicializada. Em seguida, vou criar uma variável do tipo char, chamada unidade, que armazenará a unidade informada pelo usuário, K para quilômetros ou M para milhas. Então, char unidade e o par de chaves aqui. Agora vou utilizar uma instrução standardCout para solicitar essas informações ao usuário. Então, em standardCout, informe a distância e a unidade, K para km ou M para milhas. Em seguida, utilizarei uma instrução standardSym para armazenar os valores digitados nas variáveis distância e unidade. Dessa forma. Observe que essa forma de leitura permite que o usuário digite os dados com ou sem espaço entre eles, né? Porque o operador de extração ignora automaticamente os caracteres de espaço em branco antes de ler o próximo valor. Agora vamos realizar a conversão utilizando instruções if e else if. Primeiro, vou tratar o caso em que a unidade informada é quilômetro. Para deixar o código mais legível, vou acrescentar o comentário. Converte quilômetros para milhas e escrever a instrução if. Então, if, entre parênteses, unidade igual a K, né? Então, aqui eu estou usando duplo sinal de igual, né? O operador de igualdade, para fazer a comparação. E aqui, então, a instrução standardCout para exibir a distância digitada em quilômetros para milhas, né? E o cálculo para exibir a distância em quilômetros para milhas é distância dividido por km underscore por underscore milha. Agora eu vou tratar o segundo caso, quando a unidade informada é milha. Então eu vou acrescentar um comentário.
converte milhas para quilômetros e escrever a instrução else if. Então aqui a instrução standard out, né, para exibir o valor de milhas convertido para quilômetros, né? Então nesse caso o cálculo é distância vezes km underscore por underscore milha. Então eu vou executar o programa para verificar se está funcionando corretamente até aqui. Opa, faltou aqui um ponto e vírgula depois da variável, da constante. Vou rodar novamente. Então, informa a distância e a unidade. Então, eu vou colocar aqui 2K. Então, 2km é igual a aproximadamente 1,2 milhas. Vou rodar novamente. Agora, eu vou colocar 2M. Então, 2 milhas é aproximadamente igual a 3,2 quilômetros, né? Vou rodar novamente. E aqui vou colocar, por exemplo, uma outra letra, L, por exemplo. Aí ele não mostrou nada. Então agora vamos acrescentar uma mensagem de erro. Então, para tratar o caso em que o usuário informa uma unidade diferente de K ou M, vou utilizar uma instrução else. Primeiramente vou acrescentar um comentário. Executado caso a unidade informada seja diferente de K e M. Então, else. E aqui então a instrução standard out, com uma mensagem de erro. Vou rodar novamente o código. Vou colocar aqui já direto um valor e uma letra que não seja K ou M, então 2F, por exemplo. Erro, unidade inválida. Então o programa está rodando corretamente. E você? Resolveu esse exercício de outra maneira? Se sim, compartilhe sua solução nos comentários. Vou mostrar novamente o programa completo, dessa vez com alguns comentários adicionais. Agora vamos resolver um exercício para fixar os conceitos sobre instruções if e, ao mesmo tempo, revisar outros assuntos que já estudamos ao longo do curso. Então, exercício: cálculo de salário com horas extras. Uma empresa paga seus funcionários de acordo com o valor da hora trabalhada. As primeiras 40 horas são pagas normalmente. As horas que excederem esse limite são consideradas horas extras e devem ser pagas com um adicional de 50% sobre o valor da hora. Escreva um programa que solicite ao usuário o valor da hora trabalhada, solicite a quantidade de horas trabalhadas, utilize uma função chamada calcular_salário para calcular o salário total, exiba o valor final do salário com 2 casas decimais. Regras do cálculo. Se o funcionário trabalhou até 40 horas, o salário é calculado normalmente. Se trabalhou mais de 40 horas, as primeiras 40 horas são pagas normalmente e as horas excedentes recebem adicional de 50%. Exemplo: se o valor da hora trabalhada é R$20 e o usuário colocou que trabalhou 45 horas, o cálculo é 40 vezes 20 igual a 800 e 5 vezes 20 vezes 1,5, que é o adicional de 50%. Isso vai resultar em R$150. Então, o salário total é 800 mais 150, R$950. Então, os objetivos do exercício são criar funções com parâmetros, retornar valores do tipo double, utilizar instruções if-else, aplicar passagem de argumentos por valor e dividir o programa em funções para melhorar a organização do código. Vamos ver esse programa rodando no VS Code. Bom, então aqui no VS Code, executei o código e o programa está solicitando o valor da hora trabalhada. Vou colocar 20 aqui, pressionar Enter. Informe a quantidade de horas trabalhadas. Eu vou colocar aqui 40. Então o salário é de R$800. Eu vou rodar novamente o código. Vou colocar aqui 20 para o valor da hora trabalhada. E agora eu vou colocar 45, sendo 5 horas extras, né? Então o salário é 950. Então vejam que o programa está rodando corretamente. Pause o vídeo e tente fazer antes de ver minha solução. Bom, então aqui no VS Code eu já tenho o cabeçalho do programa, escrito em comentário em bloco, e o esqueleto da função main. Primeiramente, vou criar uma função responsável por solicitar ao usuário o valor da hora trabalhada. Vou definir o nome dessa função como obter_valor_hora. Como o valor da hora pode possuir casas decimais, essa função será do tipo double. Ela não receberá nenhum parâmetro, mas deverá retornar o valor informado pelo usuário.
Assim, sua declaração ficará da seguinte forma: double, obter underscore valor underscore hora. Agora vou implementar o corpo da função. Primeiro, criarei uma variável chamada valor underscore hora, do tipo double. Em seguida, solicitarei ao usuário que informe o valor da hora trabalhada e armazenarei esse valor na variável valor underscore hora, utilizando o standard sim. Por fim, retornarei esse valor para quem chamou a função. Então o código ficará assim. Então, cout, né, informa o valor da hora trabalhada, e o standard sim para armazenar na variável valor underscore hora o valor digitado pelo usuário. E o return valor underscore hora, que retornará então esse valor. Então, para facilitar a leitura e a manutenção do código, também vou acrescentar um comentário de documentação acima da função. Então, aqui o nome da função e uma breve descrição, né? Solicita ao usuário o valor recebido por hora de trabalho e retorna o valor informado. Agora temos que criar uma função responsável por solicitar ao usuário a quantidade de horas trabalhadas. Vou definir o nome dessa função como obter underscore horas underscore trabalhadas. Como o valor da hora pode possuir casas decimais, essa função também será do tipo double. Ela também não receberá nenhum parâmetro, mas deverá retornar o valor informado pelo usuário. Então o código fica assim. Então, a variável horas, do tipo double, o standard cout e o standard sim, que solicita a quantidade de horas trabalhadas ao usuário, e o return horas, que retorna então o valor digitado para a função chamadora, que no caso será a função main. Também vou acrescentar um comentário de documentação acima da função. Então, obter underscore horas underscore trabalhadas, solicita ao usuário a quantidade de horas trabalhadas e retorna o valor informado. Bom, agora precisamos criar uma função responsável por calcular o salário do funcionário. Lembrando que esse cálculo depende da quantidade de horas trabalhadas. Se o funcionário trabalhou mais de 40 horas, as horas excedentes devem ser pagas com um adicional de 50% sobre o valor da hora normal. Vou definir o nome dessa função como calcular underscore salário. Como o salário pode possuir casas decimais, essa função será do tipo double. Para realizar o cálculo, precisaremos de duas informações: o valor da hora trabalhada e a quantidade de horas trabalhadas. Como esses valores serão informados pelo usuário, vou recebê-los por meio dos parâmetros valor underscore hora e horas underscore trabalhadas, ambos do tipo double. No corpo da função, vou criar uma variável chamada salário, do tipo double, que armazenará o resultado do cálculo. Agora precisamos verificar se houve horas extras. Para isso, vou utilizar uma instrução if com a seguinte expressão de controle: if, entre parênteses, horas underscore trabalhadas menor ou igual a 40. Se essa condição for verdadeira, significa que o funcionário trabalhou até 40 horas e, portanto, não há horas extras. Nesse caso, o salário será calculado multiplicando a quantidade de horas trabalhadas pelo valor da hora. Então, o valor do salário será horas underscore trabalhadas vezes valor underscore hora. Vou adicionar o comentário: não houve horas extras, né? Agora precisamos tratar o caso em que o funcionário trabalhou mais de 40 horas. Para isso, vou utilizar uma instrução else. Nesse bloco, o cálculo será feito em duas partes. Primeira, as primeiras 40 horas serão pagas normalmente. Então, o valor do salário 40 vezes valor underscore hora. E a segunda parte, as horas excedentes serão pagas com um adicional de 50%. Então, aqui o valor do salário mais o excedente das horas trabalhadas, né? Por exemplo, se for 45, vai ser 45 menos 40, multiplicado pelo valor da hora, vezes 1,5, né? Que é o acréscimo de 50%. Então, vou adicionar um comentário. Então, no else, houve horas extras. Por fim, a função retornará o valor calculado para a função chamada por meio da instrução return salário. Então, vou acrescentar um comentário em bloco acima aqui da função double calcular salário. Então, o comentário em bloco aqui ficou meio grande, mas aqui eu descrevo o que essa função faz. Por fim, vamos utilizar a função main para obter os dados informados pelo usuário e exibir o salário calculado. Primeiro, vou criar as variáveis valor underscore hora e horas underscore trabalhadas, ambas do tipo double, e inicializá-las chamando as funções obter underscore valor underscore hora
e obter horas trabalhadas. Dessa forma, vou acrescentar o seguinte comentário: obtenha os dados informados pelo usuário. Agora vou exibir o salário calculado utilizando a seguinte instrução. O standard cout, salário. Aqui é a chamada da função calcular salário, com as duas variáveis valor hora e horas trabalhadas passando como argumento. Também vou adicionar um comentário para indicar a finalidade desse trecho. Então, exibe o salário calculado. Vou executar o programa para ver se está tudo ok. Então, informe o valor da hora trabalhada, vou colocar 20. E a quantidade de horas trabalhadas, vou colocar 40. 800. Então, vou rodar novamente. Então, o valor de hora trabalhada, vou colocar os mesmos R$20. E a quantidade de horas trabalhadas, vou colocar 45, 5 horas de horas extras. 950. Então, o programa está funcionando. Só que ele não está aparecendo aqui as duas casas decimais. Então, para corrigir isso, eu vou configurar a saída para utilizar o ponto fixo e duas casas decimais, acrescentando a seguinte instrução na função main. Então, acrescentei aqui o standard cout, o standard fixed e o set precision. Vou adicionar um comentário. Configure a exibição para as duas casas decimais. Repare que o VS Code está indicando um erro aqui no set precision. Isso acontece porque essa função pertence à biblioteca IOMAN-IP, que ainda não foi incluída no programa. Então, vou adicionar ela aqui no início do programa. Agora, vou executar o programa novamente. Então, vou colocar aqui o valor de 20, 45 horas trabalhadas. E agora sim, nós temos o salário 950 e as duas casas decimais. Então, o programa está rodando corretamente. E você, resolveu o exercício de outra forma? Se sim, deixe sua solução nos comentários. É interessante comparar diferentes maneiras de resolver o mesmo problema. Antes de finalizar, gostaria de mostrar uma pequena melhoria na organização do código. Podemos utilizar protótipos de funções para manter a função main no início do programa, deixando a estrutura mais organizada. Para isso, basta mover a função main para o topo do arquivo e declarar os protótipos das funções logo acima dela. Então, dessa maneira aqui, coloquei os protótipos das funções aqui, das três funções, e em seguida a função main. E o restante, então, do código. Vou rodar o código mais uma vez para ver se está tudo ok. Então, vou colocar aqui 20 novamente. E a quantidade de horas vou colocar 45 novamente. O salário, então, é 950, então está funcionando corretamente. Então, tudo continua funcionando exatamente da mesma forma. A única diferença é que o código ficou mais organizado e a função main aparece logo no início do arquivo, facilitando a leitura do programa. Então é isso. Como ainda faltam alguns tópicos importantes sobre esse assunto, como as instruções switch, e para que esse vídeo não fique muito longo, abordaremos o restante do próximo vídeo, que será a parte 3 dessa sequência. Se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de curti-lo, inscrever-se no canal e ativar o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Aproveite também os comentários para compartilhar sua solução para os exercícios, tirar dúvidas, fazer sugestões ou contribuir com dicas que possam ajudar outros. E se você conhece alguém que possa se beneficiar desse curso, compartilhe esse vídeo. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas e incentiva a produção de novos conteúdos. E se você quiser demonstrar sua gratidão pelo esforço dedicado à produção deste conteúdo, considere fazer uma doação por meio da chave Pix, que está na descrição do vídeo. Toda contribuição ajuda na continuidade do curso. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.